O Vasco está interessado na contratação do meia do São Paulo, Luciano, um dos jogadores que mais tem afinidade com o técnico Fernando Diniz. Em sua passagem pelo São Paulo, o Luciano era um dos pilares do time. E com isso, o Vasco vai tentar a contratação do Luciano para 2026. E tem muita gente falando que o Luciano não joga nada, que ele é inútil para o Vasco, mas será que isso é verdade? Vem comigo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. É assim que joga Luciano, jogador que o Vasco tem interesse na sua contratação para 2026. Luciano é um jogador que pode jogar como um meia, um segundo atacante atrás do centroavante, mas que gosta bastante de sair da direita para dentro. É assim que vocês vão ver o mapa de calor do Luciano. Um jogador oportunista que pisa na área, que marca uma quantidade interessante de gols para um meia todas as temporadas. Nessa temporada já são 6 gols do Luciano no Campeonato Brasileiro em 16 jogos como titular. É um jogador oportunista que está sempre pisando na área como esse segundo atacante, como um jogador que tem a capacidade de encontrar bons passes para os seus companheiros, como foi nesse lance aí. Muitas vezes o Luciano aparece por dentro organizando o jogo do São Paulo. Tem muita capacidade de encontrar os espaços vazios dentro do campo para deixar os companheiros às vezes em boas condições de fazer finalizações perigosas. Nesse lance aqui o Luciano vai até a linha de fundo e vai fazer o cruzamento com a perna não dominante, com a perna direita para o Arboleda marcar o gol. Inclusive nesse jogo ele foi muito bem contra o Fluminense, eu assisti esse jogo completo, funcionando como um jogador de articulação que pode dar assistência, mas que também pisa na área para dar peso e muitas vezes aproveitar os espaços para marcar gols. Olha aí, ele fazendo o que eu falei pra vocês, saindo dessa região da direita, trazendo um pouco mais por dentro, e aí pode vir um passe, pode vir uma finalização, pode tentar um jogo mais associativo, uma troca ali realmente de passes com seus companheiros, ou uma pifada na última linha do adversário também. Luciano é um jogador que gosta de jogos importantes, clássicos, jogos grandes, ele costuma aparecer e marcar gols para o São Paulo. É um dos jogadores, inclusive, que a torcida do São Paulo mais tem carinho, o Luciano. Uma boa finalização dele de cabeça, tinha a ideia de encobrir ali o Cleiton e esse posicionamento dele, funcionando como, às vezes pode jogar como um falso 9 o Luciano, pode jogar como um segundo atacante, pode jogar mais aberto pela direita, mas se vocês pararem para olhar, todos os campeonatos brasileiros o Luciano faz esse movimento de estar dentro da área, de participar de gols, ou com assistências, ou realmente com o último toque para marcar o gol. É um jogador canhoto que tem boa qualidade técnica, consegue encontrar bons passes, como vai ser nesse lance aqui o Luciano, de primeira. Uma característica dele que vocês vão ver daqui a pouco, o Luciano tem como essa característica acelerar o jogo tocando de primeira, e aí desmontando a defesa adversária. Isso aqui é algo que o Vasco do Fernando Diniz faz muito. Atacar esse espaço entre o goleiro e entre a zaga, e aí vem esse cruzamento que entra aqui e o atacante pisa atacando esse espaço, e aí o Luciano faz isso aqui muito bem contra o Corinthians. Agredir o espaço vazio. Fernando Diniz gosta muito desse tipo de cruzamento, gosta muito desse tipo de jogada, e o Luciano sabe fazer. Como segundo atacante, em muitos momentos. Olha só, ele vai receber a bola, vai fazer o drible, tentando puxar para sua perna boa, né? A perna esquerda, acaba sendo derrubado, sofrendo pênalti nesse jogo contra o Sport. Luciano em muitos momentos vai aparecer nessa região mais centralizado realmente do campo e distribuindo o jogo. Encontrou ali um bom passe para o Ferreira. Agora ele vai conseguir assistir bem um companheiro. Muitas vezes ele sai ali da direita ou sai dessa região central, pisa dentro da área para... E aí o Luciano dá esse peso na área e vai conseguir dar a assistência aqui no caso para o André Silva do São Paulo. Uma puxada para dentro da área que encontra o André Silva para marcar o gol. A bola ainda desvia. Mais uma vez o Luciano dentro da área e sofrendo pênalti. Inclusive, nesse Campeonato Brasileiro atual, o Luciano já sofreu 2 pênaltis pelo São Paulo. Nesse lance aqui, o Luciano vai carregar a bola, vai ver que tem espaço e tempo para fazer a finalização e faz uma boa batida pro gol, para boa defesa do Cleiton. Agora, já nesse lance aqui contra o Corinthians, eu quero que vocês percebam ele conseguindo infiltrar muito bem entre o lateral e entre o zagueiro do Corinthians. Faz a infiltração, dá a opção de passe, recebe a bola, domina deixando ela perto do corpo, já pensando na batida com a perna esquerda, que é a sua perna preferida. E ele bate essa bola queimando na grama, dificultando ainda mais a defesa do Hugo Souza. Belo gol aí do Luciano contra o Corinthians.
Bonito gol marcado por ele. Domina, bola próximo do corpo, consegue fazer a finalização. Nesse lance aqui ele já vai dominar de uma forma orientada, tentando puxar para sua perna esquerda e busca a finalização. Ele tentou surpreender, né, no canto do próprio goleiro, mas aí a bola acabou saindo para fora. Mais uma vez o Luciano com essa capacidade de um camisa 10, a capacidade de improvisar a jogada. Ele vai dar um toque aqui de calcanhar para o André Silva, que até demorou a entender um pouco o que queria fazer o Luciano, mas foi uma ótima sacada dele. Olha para a área, vê a movimentação e engana que vai fazer o passe para a ultrapassagem do jogador que está aí na linha de fundo, mas a intenção do Luciano era fazer essa assistência. Baita a bola dele para dentro da área para o André Silva, né? Domina muito bem a bola, deixa próximo do corpo e coloca ela como se fosse com a mão. Nesse lance aqui já, o Luciano está ocupando meio espaço contra o Ceará. Você vê que o zagueiro do Ceará, um deles, saltou em cima do jogador do São Paulo que está com a bola e acabou deixando essa lacuna, que ficou entre um dos zagueiros e o lateral do Ceará. O Luciano vai receber essa bola nesse meio espaço, ocupando muito bem, faz a finalização, mas o goleiro do Ceará faz uma ótima defesa. Domina já de forma orientada, e aqui eu acho que ele já dominou orientado buscando a finalização. Mas a jogada certa nesse lance aqui, se o Luciano tivesse feito, né, era o passe na ultrapassagem para o lateral do São Paulo que estava entrando ali livre e que até reclama com ele. Mais uma vez aquela movimentação que eu falei para vocês, né, do Luciano agredindo esse espaço entre o goleiro e entre a zaga para esse cruzamento que às vezes, nesse caso aqui, veio dos 3/4 praticamente, e aí o Luciano consegue aproveitar esse espaço e marcar o gol, agredindo o espaço vazio. Luciano faz muito essa movimentação de ficar nesse espaço, né, como se fosse realmente um camisa 10, nessa área como se fosse um camisa 10, faz um ótimo passe. Uma bela jogada ali de improviso do Luciano. Agora, aquilo que eu destaquei pra vocês, a capacidade dele de jogar de primeira. O jogador que ele joga de primeira, ele consegue muitas vezes surpreender a defesa adversária, que vai esperar que ele vai dominar. E aí ele já tá à frente de todo mundo. Olha só como é que ele facilita a jogada jogando de primeira. Deu um tapa de primeira, novamente um tapa de primeira, que já vai assistir o seu companheiro. Cara, isso desmonta muito a defesa adversária. Isso acontece muitas vezes porque o Luciano, antes da bola chegar ao pé dele, ele já quebrou o pescoço e já viu qual é o posicionamento do seu companheiro. Ele tem muito bem esse entendimento de tempo e espaço. De novo, vai jogar de primeiro o Luciano. Olha só como é que a jogada vai fluir com muito mais naturalidade. Jogar de primeira é um recurso muito importante para jogador que joga nessa região central do campo, que você desmonta a defesa adversária com esse passe de primeira. O tempo de reação do adversário fica muito mais curto, né, para ele ter que reagir. Bonito gol aí do Luciano, domina, deixa ela rente ali a perna esquerda já e dá aquele tapa na bola, na cara dela. Bonito gol marcado pelo Luciano, olha aqui. Quebrou o pescoço, mapeou o jogador infiltrando na última linha e ele vai temporizar a jogada de forma perfeita. Temporiza, espera o zagueiro adversário saltar em cima dele, deixou o espaço e aí vem a tacada de bilhar do Luciano. Baita bola. Eu, inclusive, gosto mais do Luciano quando ele funciona como esse camisa 10. Quando ele joga nessa região mais central, eu acho que aí ele é mais produtivo. Olha só o belo toque que ele dá de calcanhar para o companheiro, desmontando a defesa adversária. Um toque de calcanhar de primeira. E de novo, ele saindo dessa região da direita, vindo centralizar como se fosse um camisa 10 o Luciano. Dá a primeira olhada, viu a infiltração e o passe no tempo certinho na última linha do Bahia. Que bola do Luciano, hein? E aí o Ferreira só tem o trabalho de marcar o gol. Essa é a famosa pifada de camisa 10. Que bola perfeita do Luciano. Olha aí, esse gol, nesse caso aqui, ele vai perder o gol, né, o Luciano. Tava dentro da área, posicionado bem, mas acabou perdendo ali o gol, errando a finalização. Esse lance aqui vale até a pena eu voltar para vocês um pouquinho. Esse lance aqui do Luciano, eu até voltei para vocês verem, que é contra o Vasco. Olha como o fato dele jogar de primeira, de costas, mata a marcação da defesa do Vasco. Ele dá o tapa de primeira, tira o Maicon com a enganada que vai finalizar, fica de cara pro Léo Jardim, bate e o Léo Jardim falha. Um belo gol do Luciano contra o Vasco. Que jogada ali, realmente. A capacidade dele de jogar de costas, de dar o tapa de primeira, matou completamente a defesa. Aí tira o Maicon, faz a finalização, que era até defensável, mas nesse dia o Léo Jardim acabou falhando. Bola sobrando para o Luciano fazer a finalização.
Eu acho que às vezes falta no Luciano ele ser um pouco mais combativo sem a bola. Eu acho que é uma das características que falta nele, recuperar mais bolas, ser mais proativo também na hora de marcar. É uma das coisas que eu melhoraria no jogo do Luciano, que eu tentaria melhorar no caso. Porque tecnicamente ele é um bom jogador. E aí, time que quer ser campeão, que quer brigar por títulos, tem que ter um elenco robusto, cara. Time que quer brigar por títulos tem que ter várias opções para a posição. Nesse lance ali, o Luciano conseguiu ser combativo, conseguiu roubar a bola, marcar pressão e olha só, resultou em um pênalti para o São Paulo. Boa bola dele mais uma vez. É um jogador inteligente, cara, que tem uma boa técnica, trabalha com a bola próximo do corpo. Não é um craque o Luciano, mas é um bom jogador. E é um jogador que ainda tem uma idade razoável. Eu acho que, inclusive, né, o tempo dele realmente no São Paulo pode já ter passado. Mas ainda tem espaço sim em outros times grandes do futebol brasileiro. Ele funcionando como esse camisa 10 pode ser uma boa opção pro Vasco sim, o Luciano. É um jogador que já conhece o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz e é assim que joga o Luciano. Esses aqui são alguns números do Luciano no Campeonato Brasileiro de 2025, só para não deixar o vídeo completamente vazio de números. Uma nota média de 7.04 do Luciano, 23 jogos, 16 como titular, 6 gols marcados por ele, 3 assistências, um percentual legal de número de passes certos do Luciano, todos os gols marcados com a perna esquerda e 2 pênaltis sofridos pelo jogador. E é isso, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!